Então, o que eu vejo que, em relação ao ensino do paisagismo, a gente precisa ver pelos dois pontos. Então, no curso de arquitetura, que eu estava comentando, eles não têm nada sobre essa parte de solos, por exemplo, que precisa ter um conhecimento. Não precisa ser especialista em solos, Aham. mas você precisa ter uma base. Você precisa saber o que é o NPK, né? O Uhum. que é o nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes para as plantas, né? Uhum. E o que na agronomia você tem matéria disso. Sistema de irrigação, por que a importância da água para a planta? Não precisa fazer um projeto de irrigação. Isso os paisagistas também não fazem, alguns fazem, né? Mas tem empresa de irrigação. Mas o arquiteto ele precisa ter uma ideia sobre o sistema de irrigação, gotejo ou aspersão. Por que eu uso aspersão? Por que eu uso gotejo? Uhum. Né? O arqui... Até para poder dialogar, né, com quem Isso, for com a fazer. empresa, com o Aham. fornecedor e tal. A parte de planta, né? Então, fisiologia vegetal. Então, o que é fotossíntese? Eu dou até, parece tão básico isso, né? Porque isso é Uhum. coisa de colegial, mas tem uma parte da aula para arquitetura que eu falo o que é fotossíntese, por que a planta transpira. Então, por que no deserto você tem cactos? Por que na Mata Atlântica você tem filodendro? Uhum. Né? Então, a planta transpira, faz fotossíntese, né? Então, como que funciona essa dinâmica da absorção de nutriente de água? Então, fisiologia vegetal é uma das matérias mais importantes para entender a fisiologia da planta. E morfologia também, que a gente estava comentando, o formato da copa, o formato da raiz. Uhum. Toda essa parte de botânica, de morfologia, de fisiologia, eu acho que teria que... Teria não, com certeza precisaria estar na arquitetura para o paisagista ser um profissional bem formado, né? Uhum. Então, dentro da arquitetura, precisaria ter conhecimento de solo, de botânica, um pouco de irrigação, né? Toda essa parte que a gente vê na climatologia, que a gente vê muito na agronomia. Então, tem uma disciplina na Uhum. agronomia que chama meteorologia agrícola, que estuda regime pluviométrico, né? Que estuda essa parte de radiação solar, de Ah. sombra, de sol, né? Toda a parte de climatologia, temperatura, ponto de Uhum. orvalho. É um pouco disso, pouco não, até que tem uma estrutura disso dentro da arquitetura, né? Porque eles Isso. estudam o fluxo de ventos para poder Isso, ver isso. ou como vai circular É. o ar. Mas é mais É, voltado para vegetação, né? Que isso, seria entendi. interessante, né? Ah, é legal, porque aí o arquiteto já tem uma carga disso, de repente já aprendeu, né? Para poder Sim, posicionar janelas, sim, enfim, sim. fachada, tudo. E aí ele pega e ainda se aprofunda Exato. É. nisso, só que focado na É porque a vegetação. climatologia está muito ligada a quanto a planta transpira, né? Planta de sol, Aham. planta de sombra. O que é evapotranspiração? É super importante na Uhum. agronomia, né? Então, isso não tem na arquitetura, digamos assim, pelo menos até onde eu pesquisei e sei, né? Já na agronomia, toda a parte da arquitetura, por exemplo, tem as disciplinas no curso de arquitetura, geralmente você tem desenho no computador, que é basicamente AutoCAD, SketchUp, essas Uhum. matérias que você também não tem no curso de agronomia, você tem geralmente na Ah, arquitetura, sim. né? Daí vamos falar de composição, né? De conforto Térmico. térmico ou conforto mesmo ambiental, que a gente chama, né? Uhum. Psicologia, um pouco, Ah, entra um tá. pouco da parte de psicologia, o que é se sentir bem num espaço, né? Uhum. Como que funciona Essa parte isso? mais sensorial da Parte coisa. sensorial, né? A parte de volume mesmo, Luiz, de escala, noção de escala, né? De planta baixa. Isso na agronomia tem muito pouco ou não tem. Tem uma disciplina que eu fiz que era construções rurais, que a gente até tinha um pouco de planta baixa, sabia o que era, mas é muito pouco, né? Uhum. Então essas noções de volume, de escala, de composição, de sensorial que a gente está conversando, não tem na agronomia. Aham. E o paisagista precisa disso. Precisa ter essa noção. Estética da composição, porque isso a Não tem arquitetura, como. desde que eles entram, eles estão desenhando, né, Isso. volumes, vendo se tá bom, se não tá. Tanto a noção como saber desenhar isso, Sim, seja no AutoCAD, seja no aham, Sketch, numa seja ferramenta numa tal. ferramenta, Aham. Isso é o que falta na agronomia, uma das coisas que isso. falta na Daí agronomia, que vamos você vê. pensar assim, o que falta nas duas, né? Fazendo uma geral assim, mas isso também falta em outros cursos que é complicado. Uma questão mais de gestão, que é o que você estava comentando que você tem também na Ah, plataforma. sim, sim. Então, uma gestão financeira, né? Então, a pessoa vai abrir um escritório de paisagismo. Mesmo na arquitetura, eles não têm muito sobre isso. Vai abrir um escritório de arquitetura, você precisa pagar imposto. O que é imposto? Eu preciso abrir um CNPJ, Uhum. né? Eu tenho um balanço um fluxo de caixa, balanço. Então, tudo isso poderiam ser disciplinas que também estão ali dentro. Sim. Empreendedorismo, Aham. né? Uma questão de saber mesmo lidar com a dinâmica de um escritório. Então, isso poderiam ser umas 2 ou 3 disciplinas, numa carga horária, que se encaixasse ali dentro do curso. É.